Bom, então, já vimos que as frações são números racionais, já vimos que dízimas são números racionais, e afinal, qual número que não é um número racional? A gente consegue perceber mais fácil um número que não é racional quando a gente fala sobre raízes, tá certo? Aqui são só raízes quadradas, mas tem raízes cúbicas, raízes quartas, quintas, mas eu só vou falar das raízes quadradas para a gente ter uma ideia, tá certo? Então, qual é o jeito mais simples da gente perceber um número irracional? Através das raízes, tá certo? Como é que eu percebo, professor, um número racional, um número que não é racional, certo? Eu tento calcular a raiz. Se quando eu calcular essa raiz, se a resposta não for um número finito, certo? Se quando eu calcular a raiz, um número não for um número finito, e esse número, além de não ser finito, certo? Ele aparece todo bagunçado, né? É um número que tem infinitas casas decimais, e além disso, ele aparece todo bagunçado, então esse número vai ser um número irracional, tá certo? A raiz pode dar um número finito, pode dar um número que tem infinitas casas decimais, agora ela só pode ser no máximo uma dízima, tá certo? Então você pode calcular uma raiz, ela pode dar uma dízima. Agora, se der um número com infinitas casas decimais que não é uma dízima, aí esse número ele vai ser chamado de irracional. Por quê? Porque ele não é racional. Todo número que não é racional, ele é conhecido como irracional. Tá certo? Então, como é que eu faço para descobrir? Eu tento calcular a raiz, certo? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Raiz de zero. Raiz de zero todo mundo sabe que é zero. Por quê? Como eu estou falando de raiz quadrada, 0 elevado a 2 é 0. Se 0 elevado a 2 é 0, então 0 é a raiz quadrada de 0. Tá certo? Mesma coisa acontece com 1. Por que raiz quadrada de 1 é 1? Porque 1 elevado a 2 é 1. Tá certo? O número que eu tenho que colocar aqui dentro, aqui vai ser o 0, aqui vai ser 1. Tá certo? Raiz quadrada de 4. Por que é 2? Porque qual é o número que eu tenho que colocar aqui? Quando eu elevar a 2 vai dar 4. O número que eu tenho que colocar aqui dentro vai ser o 2. Por que a raiz quadrada de 9 é 3? Porque nessa potência aqui, ó, o número que eu tenho que colocar aqui dentro, e quando eu elevar a 2 vai dar 9, esse número é o 3. Então a resposta aqui é 3, ok? E se eu tentar calcular as raízes desses outros números aqui? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6. Se você tentar calcular, não vai dar um número finito, um número bonitinho, um resultado bonitinho assim. Vai dar um número todo bagunçado, tá certo? Vai dar 1, no caso de raiz de 2, 1,41, 42, 13, 56. E aqui eu coloquei um conte. Por quê? Porque o número continua. Só que ele não vai continuar arrumadinho não, ele vai continuar bagunçado. Depois de 56 vem outro número diferente, certo? E ele vai ficar assim, ele nunca vai ficar se repetindo, ele sempre vai ficar mudando. Então, quando isso acontece, quando você tem infinitas casas decimais, que elas não se repetem, são um número, a gente vai chamar de número irracional. Então, esse número é irracional. A mesma coisa acontece com raiz de 3. Aqui, isso daqui significa um valor aproximado. Como não dá para botar todo o número, aí eu coloco esse símbolozinho aqui, que significa um valor aproximado. Então, o valor da raiz de 3, raiz quadrada de 3, né, o valor aproximado, é esse daqui. Lembrando que esse valor ele continua, tá certo? Eu escrevo o conte ali para dizer que ele continua, tá certo? Então, todos esses daqui, ó, raiz de 5, raiz de 6, de 7, de 8 e de 10 vão ser números irracionais, ok? Por quê? Possuem infinitas casas decimais, ó, às vezes não se repete. Professor, mas aqui repetiu 2 e 2. Só que se fosse uma dízima, tinha que ser 2 em tudo. Ou tinha que ser 22,77, 22,77. Isso não acontece. Está acontecendo bagunçado. Então, quando isso acontece, infinitas casas decimais que não se repetem de uma forma organizada, bem bonitinha, como na dízima periódica, a gente diz que eles são números irracionais. Ok? Agora vamos para alguns exemplos para vocês fixarem as ideias. Pessoal, então agora a gente vai para os exemplos, tá certo? Para fixar as ideias. Então, alguns exemplos aqui, né? Coloquei todas as raízes. Por quê?
Porque geralmente raiz é onde dá o problema, certo? Para você identificar se é ou não um número racional, certo? Então a primeira raiz de 49. Sei calcular a raiz de 49? Sei. Raiz de 49 é 7. Por quê? Qual é o número que eu coloco aqui? Quando eu elevar a 2 dá 49. O 7. Então, significa que é um número finito. Tá certo? É um número finito. É um número racional. Raiz 16, a mesma coisa. Raiz 16 é 4. Ok? Então, aqui a gente tem que... Qual é o número que eu devo colocar aqui quando eu elevar a 2 dá 16? O 4. Então, todos os dois são números racionais. E agora, quando você tem uma vírgula, como é que você faz? Quando você tem uma vírgula dentro da raiz, a primeira ideia é transformar o que tem dentro da raiz para uma fração, certo? E aí depois você tentar tirar a raiz. Sempre a ideia é essa. Então vamos lá, como é que eu faço para transformar o que está dentro da raiz em fração? Aqui eu tenho o número 0,64. Se o número que tiver antes da vírgula, do lado esquerdo da vírgula, for o zero, então você esquece ele, coloca só o que está depois da vírgula, que é o 64. Quero transformar em fração. Para transformar em fração, bota o traço, bota o 1 aqui embaixo. Quantos algarismos depois da vírgula? 2. Então aqui vai ser 2 zeros. Pronto. Apareceu a fração que eu queria dentro da raiz. Agora eu faço a raiz do número de cima e depois a raiz do número de baixo. Raiz de 64, 8. Raiz de 100, 10. É fração? É. Se é fração, então é um número racional. Esse número aqui é um número racional. Por quê? Porque eu consegui escrever em forma de fração. Professor, e se eu botasse em forma de número decimal? Está errado? Poderia ser? Pode. 8 dividido para 10 é a mesma coisa que 0,8. Certo? É um número com vírgula? É. Só que é um número finito. Possui uma quantidade de casas decimais depois da vírgula finitas. Então, ele é um número racional. Tá certo? Mas o melhor é você deixar desse jeito aqui que você já está vendo a fração. Esse daqui, 0,81. Primeiro, tem que transformar em fração o que está dentro da raiz. Então, se é um zero antes da vírgula, eu boto 81, traço, porque eu quero transformar em fração, 1. Quantos algarismos? 2. Então, eu boto 2 zeros aqui. Ok? E agora, raiz de 81 é 9. E a raiz de 100, 10. Transformei em fração? Transformei. Então, é um número racional. Raiz de 0,74, seguindo a mesma ideia. Seguindo a mesma ideia, você tem o 74 em cima e o 100 embaixo. Ok? E aí, raiz de 74, eu conheço? Não. Eu sei calcular de cabeça raiz de 100. Se você quiser saber, por curiosidade, qual é a raiz de 74, raiz de 74, fazendo aqui rapidinho, raiz de 74 vai ser 8,60, 23, 25. 23, 25 e continua, tá certo? Esse número aqui continua. E agora, professor, o de baixo que é 10. O de baixo deu certo, mas o de cima está bagunçado. Se um dos dois não deu certo, não ficou um valor fechadinho, bonitinho, então o número não é racional. Por causa do de cima, esse número aqui não é racional, certo? Tem que dar certo a raiz para o número de cima e para o número de baixo. Se só der certo para o de baixo e não der certo para o de cima, então não é racional. Certo? E é o que é, professor? Se não é racional? É irracional. Certo? Quando eu não consigo escrever em forma de fração, é irracional. Ok? Ah, professor, mas não tem esse traço aqui? Tem. Só que tem que ser um valor fechadinho em cima e embaixo. Aqui não é um número racional. Aqui tem a vírgula infinita, as casas decimais depois da vírgula. Quando isso acontece, ele não é racional. Essa última aqui, ó.
1,21, mesmo jeito. Aqui vai ser o 121, ó. Agora, quando tem um número diferente de zero antes da vírgula, eu copio ele também. Então, aqui eu coloco o 121 em cima e o 100 embaixo. Raiz de 121 é 11. Raiz de 100 é 10. Isso aqui, se eu deixar em forma de número decimal, vai ser 1,1. Certo? Também é um número com vírgula finito. Então, um número decimal finito. Então, é racional. Tá certo? Você pode perceber pela fração ou por ser um número finito. E quando é uma dízima, professor, dentro da raiz, pode ser racional ou irracional. Você tem que transformar em fração para saber. Certo? Como é que eu faço? Transforma em fração. Só para relembrar como é que transforma número dízima periódica em fração. Se é um número que está se repetindo e um zero na frente, um zero na frente da vírgula, você bota o traço, bota o 9 e bota o número. Certo? O número que está se repetindo. Então a raiz é 1 sobre 9. E aí, raiz de 1 vai ser 1, raiz de 9 vai ser 3. Isso aqui é uma fração? É. Então, por ser fração, é um número racional. Professor, e se eu dividisse isso daqui? Se eu dividisse isso daqui, ia dar 0,333 e os 3 pontinhos. Tá certo? A resposta dessa dízima também seria uma dízima. Certo? Mas como a dízima eu consigo transformar em fração, então é um número racional. A de baixo, mesma ideia. 9 que está se repetindo em cima e o 9 que a gente sempre coloca embaixo. Aí raiz de 9 é 3, raiz de 9 é 3. 3 dividido para 3 é 1. Certo? Como é um número inteiro, então também é racional. Ou, se é a fração ali, 3 sobre 3. Tá certo? Isso daqui, raiz de 777, dessa dízima. A mesma ideia, 7 sobre 9. Raiz de 9 eu sei quanto é 3. Raiz de 7 a gente já fez e viu que não é um número racional. Tá certo? Se não é um número racional, então esse número aqui, ó, certo? Isso daqui vai ser, o que vai aparecer aqui em cima, é um número irracional. Certo? Se é um número irracional que aparece na parte de cima, ele torna toda a fração um número irracional. Então, também vai ser um número irracional essa raiz aqui. Ok? E aqui, professor, quando a gente tem um número que não é o zero na frente da vírgula, tem que transformar, como a gente já viu. Como é que eu transformo? Boto o traço. Se aqui é só um número que está se repetindo, boto o 9. 9 vezes 1 dá 9. 9 mais... Qual é o número que está aparecendo aqui? O 2. 2. 9 mais 2 dá quanto? Dá 11. Certo? Então vai ficar raiz de 11 sobre 9. Vou botar assim. E aí? Raiz de 9 eu sei que é 3. E a raiz de 11? A raiz de 11 também é um número irracional. Então, recai nesse mesmo caso aqui, ó. Recai nesse mesmo caso aqui. A parte de cima é um número irracional. Vou botar só a letra I aqui, ó. I de irracional. E aí torna a resposta que torna essa raiz um número irracional. Esse daqui. Mesma coisa. Bota o 9 embaixo. Porque aqui é só um que está se repetindo. 9 vezes 2, 18. Mais 7. Quanto que é 18 mais 7? 25. Então vai ficar raiz de 25 sobre 9. Raiz de 25 é 5. Raiz de 9 é 3. É fração? É. Deu um valor fechadinho, bonitinho aqui. Então isso daqui é racional. Tá certo? Então cuidado. Uma dízima, ela pode tanto dar um número racional, a raiz dela, ou irracional, tá certo? Cuidado para não sair marcando tudo racional, tudo irracional, ok? E por último, mesma coisa aqui com o de baixo, ó. Vai botar o 9,
9 vezes 5, 45, mais 2, 47, raiz de 47, sobre 9. A raiz de baixo ali, ó, é 3. Mas a raiz de 47, se você for calcular, vai dar um número todo bagunçado, ou seja, um número irracional. Se é irracional, a parte de cima transforma toda a fração em um número racional. Então, essa resposta aqui vai ser um número irracional, ok? Então, esses foram os exemplos, né, a respeito de números racionais e irracionais, certo? Quando a gente consegue transformar, né, em forma de fração, é racional. Quando a gente não consegue, quando dá algum problema, algum errinho, é irracional, certo? Professor, e o que é um número real que você botou aqui? Número real é quando a gente junta os racionais com os irracionais, certo? Quando eu junto as frações, certo? As frações com esses números aqui que a gente não consegue escrever em forma de fração, quando a gente junta tudo num bolo só, a gente dá o nome de número real, tá certo? É o conjunto dos que são reais, dos que são racionais e dos que são irracionais, ok? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês praticarem e até o próximo vídeo.